Olá, que a paz de Cristo Jesus alcance você aí agora. Sou o pastor Isaqueu. Mais uma vez peço licença para entrar em sua casa, em seu estabelecimento, para compartilhar com você uma palavra do coração de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 2, está escrito: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Veja, normalmente nós nos sentimos impotentes quando fazemos uma apelação, quando clamamos para que pessoas com autoridade venham nos ajudar em determinadas situações e circunstâncias das quais dependemos destas pessoas. Seja uma ação na justiça, seja uma situação de enfermidade que se precisa de uma transferência de um hospital para um outro, onde tem instalações melhores para oferecer, seja uma situação que envolve um problema pessoal e você então pede para que outras pessoas te ajudem. Nós, ao nos deparar com essas situações, onde ficamos à mercê, na dependência de outras pessoas, e isto nos leva a depositar as nossas esperanças, que elas de fato vão se comprometer com nossa causa, que de fato vai nos ajudar. E aí o tempo vai passando, as horas, os dias, os meses, e aí nós somos dominados pelo sentimento de aflição. E aí a gente começa a ficar indignado, mas aquela pessoa ficou de me ajudar, mas o juiz ficou de julgar a causa, mas eu estava aqui aguardando e a pessoa agora nem sequer atende meus telefonemas, não me retorna. De fato, isso é muito complicado para todos nós lidarmos. E aí, nós encontramos aqui o profeta Abacuque, vivendo um período da história de Israel, onde a injustiça, onde toda forma de valores estavam sendo corrompidos, tudo estava saindo do eixo, tudo estava saindo da sua normalidade. E ele então clama ao Senhor, porque ele percebeu que Deus não estava se movendo em nada. Deus não estava diante daquele quadro, intervindo naquela situação. E muitas das vezes nós também começamos a agir da mesma forma. Por que Deus não intervém? Por que Deus não está fazendo nada? Porque as coisas estão caminhando de mal para pior e não acontece nenhuma ação para mudar este quadro. É justamente esta oração que ele faz em forma de questionamento, onde ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu? Ou seja, ele coloca aqui que ele estava clamando ao Senhor. Ele já viu que no plano humano não havia iniciativa por parte daqueles que tinham autoridade, por parte de quem era o rei, por parte de quem exercia autoridade religiosa, por parte do próprio povo que estava embriagado com aquele sistema e ao mesmo tempo muitos sofrendo com tudo aquilo. Então ele começa a clamar.
E ele, ao perceber que Deus estava em silêncio, aquilo começou a incomodar o profeta. Conosco não é diferente. Nós sabemos que a justiça divina, ela nunca falha. A justiça divina, essa sim funciona. De modo que, seja em qualquer circunstância que possamos estar enfrentando, vivenciando, nós clamamos pela justiça de Deus. Nós temos sedes de justiça. E Jesus, em suas palavras, ele disse: bem-aventurado são aqueles que têm sede de justiça, pela justiça do Eterno. Então, o profeta segue em sua oração a tal ponto de dizer para Deus: tu não está me escutando, tu não me escutarás, dado ao silêncio de Deus naquela situação. O fato é que Deus estava aguardando o momento apropriado para ele agir. E eu te asseguro, Deus está aguardando o momento apropriado para agir nesta causa, nessa situação, para poder se mover em teu favor. O profeta, ele estava diante de um cenário que o deixava entristecido, que o deixava numa situação de indignação, irado, ao ver tanta injustiça, ao ver que as pessoas, elas estavam com um sentimento egoísta, não pensando no seu próximo, e tudo se corrompendo. E ele diz aqui: gritarei violência e não salvarás. Veja, a palavra violência, ela demonstra no seu teor tudo o que representa as ações onde a injustiça está estabelecida. É violência contra os idosos, é violência contra a mulher, é violência contra crianças, adolescentes, é violência contra o trabalhador, é violência contra os pobres. A gente percebe que a palavra violência, ela representa uma agressão forte, impetuosa, a tal ponto que a pessoa não tem como se defender. E ele grita desta forma. Possa ser que você esteja passando por uma situação semelhante, mas eu quero, através desta palavra, como um profeta de Deus, ministrar ao teu coração que o Senhor, sim, Ele não vai ficar assistindo tudo isso passivamente. Ele vai se mover. Ele vai te dar a vitória. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, o versículo 2, a gente vai observar o profeta dizendo: ouvi a tua palavra, ó Senhor. Olha, Deus veio falar com ele. Deus não ficou totalmente calado e passivo diante de tantas violências e injustiça. Deus trouxe uma palavra de mudança, uma palavra assegurando ao profeta que ele iria mudar todo aquele quadro, que a justiça dele seria estabelecida. Então tenha certeza, quando Deus fala, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele vai agir, Ele vai se levantar, Ele vai mudar esse quadro, este cenário do qual você está inserido. E ao ouvir a palavra e demonstrar temor, ou seja, diante daquilo que Deus falou com o profeta, no coração dele ele temeu, porque Deus iria tratar com todos que estavam agindo e estabelecendo a injustiça, a violência. E é isso que ele vai fazer por você. Normalmente, nós nos sentimos impotentes, porque lidamos com pessoas que são poderosas em suas ações.
Mas ninguém, nenhum ser humano que se move na face da terra é maior do que Deus. Deus é que estabelece reis e que remove reis. Deus é que exalta e é Deus que abate. Deus faz todas as coisas baseado naquilo que Ele é. E Ele é a justiça nossa. E quando o profeta diz que teme ao ouvir a palavra do Senhor, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A notifica e na tua ira lembra-te da misericórdia. Veja, ele sabia que a mão de Deus ia mover de maneira tão poderosa, de maneira impactante, que, de fato, todo aquele cenário seria transformado. Então, tome posse dessa palavra. Eu estou certo de que Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir nessa circunstância adversa. O Senhor Jesus, com as suas mãos poderosas, vai estabelecer a vitória para você. Eu quero orar aqui, convido você agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se você assim puder. E debaixo do poder operante desta palavra eu vou orar. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo o seu clamor, sim, ainda que ele esteja em silêncio, é só por um tempo, não é para sempre. Ele vai mover a mão dele, operar em seu favor, operar o milagre, te trazer o livramento, estabelecer a justiça dele em sua vida. Senhor, eu oro neste momento por todas as pessoas queridas que estão assistindo este programa. Debaixo do poder operante da tua palavra, move a tua mão. Tu sabes exatamente o que ela está vivenciando. E eu peço, Senhor, ouça o clamor. Intervenha nessa situação de injustiça, de violência. Intervenha nessa situação, ó Senhor, onde esta pessoa está se sentindo impotente, sem forças para caminhar, e até a sua esperança se desvanecendo. Move a tua mão, eu ministro vitória, eu ministro a tua bênção, eu ministro milagre, eu ministro cura, restauração, no poderoso nome de Jesus. Amém. Este é o programa Momentos de Meditação, programa oficial da Primeira Igreja Assembleia de Deus aqui em Andradas, localizada ali na rua Teodoro e Gino Brandão, 363, na Vila Graziani. Quero convidar você para estar conosco em uma de nossas reuniões abençoadoras. Todas as terças, às 14h30, é a tarde da bênção. Quintas, sábados, às 19h30, abençoado culto. E no domingo, às 9h30 da manhã e às 19 horas, abençoado culto da família. Se você puder, também tem uma de nossas igrejas no bairro onde você mora, ou aí próximo ao bairro onde você mora. Vá até lá, Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo programa, querendo Ele.